Olá, meu nome é Otávio, eu sou estudante de Filosofia pela Universidade Federal de Pelotas e faço parte da especialização em ensino de Filosofia pelo programa de pós-graduação. Minha orientadora é Adriane Mobs. O tema do meu trabalho é o desenvolvimento de habilidades e competências a partir do ensino de Filosofia. A metodologia foi dividida em 5 passos. O primeiro passo, buscar bibliografia. O segundo passo, a revisão bibliográfica. O terceiro passo, o estudo por tempo determinado, no caso, o primeiro semestre de 2020. O quarto passo, avaliação de referências. E o quinto passo, a construção de artigo, que é onde a gente vai alcançar o nosso resultado, ou pelo menos expor sobre o resultado. E o resultado foi o seguinte: a filosofia pode e deve auxiliar na construção do novo paradigma educacional, a partir da reflexão sobre educação e sobre habilidades e competências. O novo paradigma educacional é o seguinte: advento de novas tecnologias, como celulares, como o Google, como a internet, e como o ser humano se desenvolve dentro desse novo mundo, a educação e o novo paradigma educacional. E aí, então, a gente tem a questão que é a seguinte: o ser humano é o centro desse processo de ensino-aprendizagem e não mais o acúmulo de conhecimento, porque existem plataformas como o Google. Ou seja, saber usar o Google se tornou mais importante que saber todas as capitais do mundo. Como assim? A educação antes do Google era voltada para memorização, ou antes da internet, né? Ou seja, essa disciplinar era disciplinar. Na disciplina de geografia, você iria aprender sobre todas as capitais do mundo e você tinha que ter decorado aquilo, né? Porque você ia ser cobrado numa técnica, ou seja, numa prova que ia avaliar o seu conhecimento técnico sobre as coisas. Então, o estudante estava em segundo lugar, não buscava a unidade do conhecimento, né? E era com base na memorização. O novo paradigma educacional vem para mudar um pouco isso. Ou seja, o desenvolvimento de habilidades e competências diante desse novo mundo, né? Para ter competência de um pesquisador é necessário ter o desenvolvimento de um ramo enorme de habilidades. Você pode ter o celular em mão, mas você pode não saber pesquisar no Google. E isso é muito importante. Por quê? Você saber pesquisar no Google é mobilizar um conjunto de recursos cognitivos. E aí você tem uma competência. Você pode mobilizar o seu saber, as suas capacidades, as informações ao seu redor. E com as suas habilidades, as capacidades humanas desenvolvidas nesse processo de ensino-aprendizagem, você pode então gerar essas competências. Partindo disso, a filosofia pode então identificar, avaliar, valorizar as possibilidades, buscar os seus direitos, cooperar, ativa e coletivamente, liderança, né? Saber construir e estimular organizações democráticas, gerenciar e superar conflitos, servir-se delas e elaborar as regras, né? Então a filosofia, convivência de superações e diferenças culturais. A filosofia ela consegue ter todas essas competências, né, desenvolvidas. Então a gente tem aqui o Alberto, ele é empregado, mas ele está num país em crise e ele precisa nesse momento desenvolver estratégias para manter o seu emprego ou manter a reestruturação da sua empresa. Como o Alberto vai fazer isso? Ele tem um problema, ele tem um pensamento sobre esse problema e esse pensamento vai gerar uma solução. E quem vai ajudar nesse pensamento é a filosofia. Então aqui a gente tem habilidades e competências no ensino de filosofia. A filosofia desenvolve habilidades e competências para a nova educação, pensar, avaliar, intuir e todas essas coisas que a gente leu ali atrás. A solução de situações e limites, como a do Alberto, de problemas científicos, como a do Alberto, né? E problemas cotidianos, como a do Alberto. Uma situação limite, onde o Alberto ele vai perder o seu emprego se ele não desenvolver uma estratégia, ou seja, um problema científico-econômico e um problema cotidiano. E a filosofia tem um certo rigor espiritual, um científico espiritual, né, que pode modificar a personalidade da pessoa. Então, a filosofia, nessa era da sociedade de informação, a filosofia pode muito bem nos auxiliar todo esse processo. Essas são as minhas referências e
Meu muito obrigado.